Seja bem-vindo ao Clube do Livro, o seu programa de literatura cristã. Aqui nós te indicamos uma literatura e, além de indicação, nós conversamos sobre ela. Eu sempre trago aqui um convidado para falar sobre um livro. Pode ser autor, leitor, um amigo, enfim. Aqui sempre tem gente que lê bastante e que tem muito a acrescentar sobre essa literatura escolhida do dia. Bom, hoje tá muito especial. Sempre eu falo que tá muito especial e não é mentira minha, porque é muito bom mesmo. Esse livro é de chorar e eu trouxe a pessoa que chora junto comigo sobre esse livro. É o livro Palavras de Susana, Reflexões Cristãs sobre o Sofrimento. Esse livro é genial para você que sofre, para você que não entende a teologia do sofrimento, para você entender isso na prática. Mas antes de conversar, antes de falar sobre esse livro, eu quero apresentar aqui minha convidada, que ela é muito especial, mora no meu coração, Tainá Félix. Tudo bem, Thay? Já tá chorando? Ai, tudo bem. Quase. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Deixa a gente falar um pouco do livro que a gente começa a chorar, né? Exatamente. Não tem como, né? Não tem. Tainá tá aqui todo dia, gente. Você já tá acostumado com a Tainá, com certeza. Se você não tiver, você liga a TV, qualquer momento da tarde ela vai estar lá. Falando no Sempre Juntos, né, Thay? Alguns já estão até enjoados, né? Vamos usar bem esse termo. Eu também tô enjoando as pessoas, então, porque todo dia na telinha, eu espero que não, viu, gente? Eu espero que vocês gostem da nossa carinha pra abençoar, né? Porque, na verdade, a gente nem fala aqui da gente, né? A gente fala de coisa boa. É verdade. Vamos falar da obra da Susana. E, Thay, sobre o que é esse livro? Bom, vamos lá. Eu quero primeiro só fazer uma correção ali na abertura, mas eu sei que é a introdução do programa, gente, mas tô brincando. É que eu tenho mania de ler, de comprar muito livro. E eu leio sempre, às vezes, no meio, aí eu vou pro final, eu não tenho uma ordem. E esse livro, ele tá comigo, foi uma indicação até sua, né, Letícia? Na época do Diário de Eva, né, em uma das citações, a lia e ela se emocionava e nós ficávamos conversando e eu falava, sério? Ela compartilhava um trecho e eu falava, que lindo, eu preciso desse livro, gente. E a orientação era sempre pela manhã, fazer uma leitura, né, por dia. Às vezes eu faço duas, às vezes eu, né, acabo não faço, mas depois eu recupero. Mas a leitura é maravilhosa e esse livro fala sobre como o próprio título, né, diz, são reflexões cristãs sobre o sofrimento, escrito pela Susana. E ela que foi casada, né, com um dos maiores pregadores e escritores, né, o Charles Spurgeon. E então, assim, já consegue ali, pela vida dela, né, já saber. Só que a Susana, gente, ela também, é o que eu falo com a Lê, ela tem uma capacidade de usar as palavras certas. Quando a gente lê, parece que é como se fosse assim, Susana, você tá, que momento que eu te contei? Como é que você sabe tão bem do meu interior? Exatamente. Ela expressa aquilo que às vezes a gente não consegue, Não consegue. Em um dos programas do Sempre Juntos, nós falamos sobre conversas profundas e sobre profundidade. E, já começa a emocionar, né? Mas, calma. Em um dos programas, nós falamos sobre isso, né? E quando eu comecei a fazer ali o roteiro, assistindo os vídeos, as pregações, né, os trechos, eu basicamente lembrei muito dela. Eu ficava assim, isso é uma conversa profunda. Essa intimidade que ela tinha, essa relação que ela tinha com Deus. A forma como ela se conhecia tão bem, a ponto de se descrever para Deus, né? Então o livro ele trabalha muito essas questões, dessas angústias da nossa alma, que nós temos. E um outro ponto importante que nós não podemos esquecer, que faz parte do livro e da história dela, né, foi todo esse momento de sofrimento que ela viveu, principalmente quando, né, Spurgeon, né, ele estava lutando ali com a doença e ele veio, infelizmente, né, ele faleceu, né, devido a essa doença, mas ela ficou ali lado a lado e nesse livro você consegue... Em alguns momentos eu fico imaginando, será que esse momento se refere a que momento, em que fase que ela estava passando? Você começa a querer imaginar em que momento ela escrevia isso. E o que é interessante? É que era dor, ela sentia dor, mas ela tinha um contentamento com Deus. Ela mostra uma alegria, uma satisfação, né, no Senhor. Exatamente. Então, a gente vê no começo do livro a biografia dela, uma breve
biografia, então dá até sede demais, né? Eu fiquei assim, eu quero saber mais da vida dela, e foi um trecho bem curto, mas só aquele trecho eu já fiquei, que lucidez, né, no Evangelho. Tanto ela quanto o Spurgeon, e você vê que é uma família, né, porque a mãe dela dava conselhos muito sensatos, bíblicos, e ela, no decorrer do livro, das devocionais, das orações, foi um compilado de orações da Susana. Então, eu fiquei pensando, gente, imagina se a gente escrevesse as nossas orações, né? Gente, seria... Como que poderia ser rico para as outras pessoas e para os nossos filhos, enfim, como passou para o mundo isso dela, né? Exatamente, é muito isso, assim. E o que eu vejo, assim, né, de tudo, que ela lutou, né, tanto com a questão da saúde, né, dela também, que foi... né? E as questões religiosas cristãs, né, da perseguição e tudo que eles passaram, e mesmo assim ela conseguia falar de um jeito assim, Deus, né? Oi, Deus. Ela declarava o sofrimento para Deus, né? Ela não ia para o Senhor como uma hipócrita. Ela confessava os erros sincera, dela. Né? Eu acho isso incrível, porque é de uma lucidez real, assim, de você falar... Ela falava, tipo, ela lia a Bíblia e ela falava assim, eu entendi errado. Eu entendi essa passagem errado. E aí ela retornava às escrituras, lia, orava, estudava e depois ela orava novamente com a nova percepção, né? Então era uma troca, você vê que parece um diálogo entre ela e Deus, né? Exatamente. O que Deus fazia no coração dela, ela colocava pra fora. É muito bonito. E tudo começou, o interesse pelo livro, gente, aqui tem a biografia, né, claro, tudo começou pela biografia, e foi uma parte, eu vou citar, que nós estávamos falando do diário, e aí a Letícia falou assim, não, olha essa parte aqui, de quando ela começou no namoro, né, no relacionamento, acompanhar o Charles nas pregações, e tinha que reunir multidões, né? E uma dessas, ele foi tão focado, né? Você me corrige aqui em ler, no caminho, tão focado para o que ele ia fazer, né? Que era a pregação. E que, assim, de certo modo, vamos usar, né, os nossos termos, né? Ela acabou ficando, não de lado, mas ele estava tão focado e sabia o que tinha, e na cabeça dele, eu acho que ele também achava que ela tinha noção disso, percepção disso. Né? Exatamente. E aí ela foi embora para casa, voltou, né, falando com a mãe, chateada, porque ele não deu atenção para ela, né? Ele até esqueceu ela no caminho, né? Então, tipo, ele foi indo na frente pensando na pregação e ela foi ficando para trás. E eu fiquei pensando nisso, eu seria essa mulher. Né? Porque imagina, você tá no caminho com o seu noivo, e aí ele vai, deixa você para trás e segue o rumo dele. Eu acho que eu ficaria meio mal, assim, né? E ela volta, né, Thay? Ela volta pra casa e quando ela tenta desabafar pra mãe, porque, gente, eu já passei por coisas mais simples, menores, de tipo, ai, nossa, poxa, eu fiquei chateada, né? A gente sente isso mesmo. E aí a mãe falou, peraí, minha filha, você não tá casando com uma pessoa comum, uma pessoa... Você está casando com um homem que é de Deus, ele serve a Deus, ele trabalha para Deus, e o seu papel é estar do lado, né? Você não pode viver momentos assim. E acho que naquele momento ela entendeu o papel, né, que ela teria, a missão que ela teria junto com ele, né? Eu achei interessantíssima essa parte da mãe dela falar como se ela falou assim, não queira tomar o lugar de Deus no coração do seu esposo, do seu futuro esposo, né? Porque... Ele é um homem de Deus, ele não é um homem comum e você vai ter que se acostumar com isso. Você vai ter que se acostumar com o fato de que Deus sempre vai ser o primeiro na vida dele. E aí você vai ter que acompanhar, você vai ter que ter o prazer e o privilégio de ficar em segundo plano. Exatamente. E aí foi assim, eu e a Thay assim, na sala, eu li pra ela e a gente lia com a lágrima nos olhos. Ela chorava depois que eu lia. E aí era troca de lágrimas. Eu acho que foi interessante essa troca, né? Reflete muito o que a gente... quer trazer no Clube do Livro, a gente quer trazer transformação, quer trazer conhecimento, renovação espiritual. Então não é só ler por ler para falar, eu li 300 livros, li 15 livros num mês. Não é isso que a gente está querendo trazer para você como objetivo. Nosso objetivo é que você leia livros, seja transformado por eles e mude seus hábitos, seu coração, que seu coração seja renovado, que você se torne mais piedoso, que você se torne mais sábio, coerente. E é isso, né? Essa comunhão, que gera essa comunhão. No Clube do Livro, a gente sempre fala aqui sobre você
incentivar as pessoas à leitura e pessoas que não gostam de ler para ler com você, para fazer um grupo de leitura, um grupo de literatura, de rotação de livros, de resumo, de conversa. E é basicamente o que a gente faz, né? Nossa, eu li isso aqui. Esse livro eu peguei lá na livraria, assim, despretensiosamente, porque eu gosto muito do Charles Spurgeon, mas eu nunca tinha lido nada da Susana. Então, quando eu peguei, vou ler aqui como um devocional, porque é um por dia, né? Vou ler aqui, preciso de um devocional. Nossa, quando eu fui ler o primeiro, e ela fala de um jeito que, assim, parece que a cada dia Deus vai tratando, né? A gente não tá falando isso porque, ela é sem pecado, sem defeitos. Não. Tanto é que a gente citou um pecado que ela mesma citou, né? Mas é no sentido de como isso ajuda, né? A comunhão dos santos. Como que uma mulher lá de trás consegue deixar experiências pra gente aqui no século XXI, 2020. Exatamente. E a gente conseguir compartilhar, né? Entre muito a gente. Bom. E quando você começa a ler, gente, você realmente não tem vontade de parar e ler. Cada leitura, nós já falamos isso algumas vezes, mas isso é de verdade. Assim, você se emociona. Você começa a ler porque assim, ela é tão sincera, ela é tão direta com as palavras que ela usa, ela é tão... não esconde nada, assim. E aí, quando você começa, às vezes você fala assim, eu acho que eu já cheguei a pensar nisso, eu entendi isso também de uma forma diferente. Nossa, isso também acontece comigo. Então, te dá um interesse, gente, de conhecer mais as coisas de Deus, porque ela conhecia. Então, cada página, você vê essa intimidade, é tão gostosa que você fala, eu também quero ter essa intimidade. Quero ter esse relacionamento. E eu acho que é interessante que leva a gente à oração, né? Tem que ser... Ela estava falando com o Senhor. Ela não estava escrevendo, eu vou escrever uma oração aqui para os leitores do século XXI, lá de 2020, que vão estar em pandemia. Não, que vão estar sofrendo com doenças e tal. Ela escreveu o livro pro Senhor. Você vê que é um derramamento de alma, né? E eu acho que é até um incentivo pra gente. Eu coloquei aqui no clube que a gente fez com a Zuleika, pra gente ser escritor também, né? Falei assim, a gente tem que ser um bom leitor, mas a gente pode ser um escritor também, não é impossível, gente. Eu tô aqui incentivando, vamos aí, as editoras vão adorar isso que eu tô falando. Seja um escritor. Com certeza. Escrevam suas orações, né? Talvez você não publique, mas é uma questão de tradição, né? Eu faço isso tenho feito isso com as discipulandas minhas, é estranho falar discipulandas, né? Parece muito... Umas amigas minhas que a gente senta, conversa sobre o evangelho, e aí elas têm feito diários de oração, e a gente... Eu faço junto com elas, tanto de confissão de pecados, quanto de alegrias e contentamentos, bênçãos que a gente tem recebido do Senhor, e é tão bom olhar para trás e você ver o tanto de coisa que Deus fez, tudo que Ele respondeu, e você vê como Ele fez com Daniel lá atrás e fala assim, eu vou te responder porque você é amado, né? E Ele faz a mesma coisa com a gente, eu estou te respondendo porque você é amado. E esse amor, refletido nas bênçãos dEle, gera orações e gratidão no nosso coração para se tornar até uma oração escrita, para amanhã nossos filhos, nossos netos, enfim, nossos amigos lerem, ou até mesmo ficar pra gente se recordar, porque a gente se esquece, né, da palavra de Deus. Ai, não, eu já quero fazer parte dessa, eu quero também escrever as minhas orações a partir de agora. Desafio, então, né, Thay? Desafio aí, telespectador, pra você de casa. Eu e a Thay, a gente já contou aqui, ó, a Thay vai começar a fazer, daqui uns dias a gente volta aqui. Eu começo a ler as minhas, não, melhor não, deixa quieto. A gente lança um livro de orações. Vai sair cada coisa. Mas aí fica aí pra você leitor também, telespectador. Coloca aqui no chat, coloca aqui nos comentários se você vai fazer. E se você fizer, manda aí uma fotinho do seu caderninho no WhatsApp da nossa comunicação, porque a gente adora colocar no Sempre Juntos, né? Eu vou amar. Já integra um programa no outro. É porque nós somos todos ligados, conectados. Somos unidos. Aqui. Então, é fundamental essa participação, tá, gente? Exatamente. Faz um jabá de todos os programas aqui, né? Muito bom. Muito bom, né? Falar Excelente. Sobre isso. Muito gostoso. A minha pergunta agora é, para quem você recomendaria esse livro?
Você quer uma pessoa mesmo, nome ou perfil? Perfil, tá. Gente, eu recomendo esse livro para as mães. Eu recomendo esse livro para jovens. Eu recomendo esse livro para as casadas. Eu recomendo esse livro para todas as mulheres. Porque não tem um perfil específico, né? Ele é muito amplo, ele é para todas, assim. É relacionamento com Deus, né? Exatamente. Eu tenho uma mania, às vezes, quando eu tô lendo uma coisa muito legal em casa, eu quero que o Dal participe, né, meu marido. Aí eu fico, Dal, deixa eu fazer uma leitura. Olha isso aqui, Dal. Não, deixa eu ler. Aí eu começo a ler, e eu já tô chorando, e ele tá assim, porque tem coisas... e ele fala, ai, que bonito, mas tem coisas que é bem direcionada para nós, então eu acho que é uma linguagem que vai tocar muitas mulheres, assim, eu acho. Não que não vá, claro. Não. Os homens que quiserem ler, fiquem à vontade. Sim. Depois conta aqui pra gente como foi sua experiência. Mas a gente falando do mundo feminino, porque ela fala numa perspectiva feminina, né? Ela é muito detalhista. Gente. Ela fala muito sobre a concepção e do emocional feminino também. Por isso que eu acho que a gente chora, né, quando a gente lê. Por isso que porque ela fala de uma minúcia, assim, de saber os pontos que são cruéis pra gente, que tocam na gente, as feridas que as mulheres carregam e tal. E acho que é por isso que pra mulher é mais emotivo. Tanto que a gente chora, né? Você vê o Dal, escuta, tá bom. Lindo, amor. Mas a gente... Bom que tá gostando, né? A gente junto, eu li uma frase, Tainá chorando, eu chorando, a gente, A pessoa chega na sala e fala, o que tá acontecendo aqui? A gente, Deus. Exatamente. Deus. E eu acho assim interessante, né? Porque, como eu falei, ela se conhece tão bem, né? Eu acho que ela conhece tão bem o papel dela como mulher, né? O papel da mulher, né? E você vê que as questões levantadas são questões, de fato, da responsabilidade nossa. Por isso que eu acho que toca tão bem, né? E aí, claro, de todas as leituras, você tem aquela que você... Sim. Você se identifica, né? Que você mais gostou? Posso falar? Pode. Eu tô aqui, né? Já até marquei. A pessoa já fala, posso falar? Posso falar? A que eu mais gostei, gente, foi Teu Caminho, Não Meu Caminho. Aí ela cita o Salmo 5:8, né? Endireita diante de mim o teu caminho. Posso ler todo? Eu tô brincando. Pode. Se você quiser, fica à vontade. O pessoal vai receber spoiler em casa já do livro. Vai ser muito bom, porque eles já querem ler os próximos. Gente, eu só vou ler esse trechinho porque é muito bom. Ela fala assim, endireita o teu caminho, amado Senhor. Não estou dizendo que teus caminhos são sempre curvos e cheios de desvios, mas que os meus olhos tendem a ver as pequenas veredas agradáveis, onde o trajeto não é tão acidentado, nem a caminhada tão cansativa, como na estrada do rei. Meu caminho parece muito atraente, muito fácil, muito satisfatório à carne. Teu caminho significa autonegação, carregar a cruz e abandonar grande parte dos desejos carnais de meu coração. E aí ela vai, agora, amado Senhor, ouve o meu clamor. Endireita diante de mim o teu caminho, força-me pelo poder do teu amor e de teu exemplo a andar no caminho estreito. Cerca o meu caminho com espinhos para que eu não dê um passo fora daquele que estabelecestes para mim. E aí vem um outro trecho que é lá no finalzinho, eu vou pular aqui, tá? Ela fala assim, tu mesmo colocastes um detector em meu interior que aciona uma leve advertência quando os meus pés desviam do caminho certo. Eu falo que aqui é o Espírito Santo, né? Que quando a gente conhece a palavra e a gente, não que a gente somos cristãos e passamos a ser perfeitos, né? Nós temos nossas falhas, né? E tudo, mas a diferença é que nós temos o Espírito Santo e temos a busca diária, constante, que é o que você encontra aqui também. E o Espírito Santo, ele nos toca mesmo quanto a algumas questões que antes pareciam ser normais, mas agora ele fala, oi, caminho novo, que morada nova. Esse detector que ela fala, né? E olha como ela fala. Gente, é muito lindo. E eu falo porque eu já li esse versículo algumas vezes, Lê, e eu já meditei isso algumas vezes. Por diversas vezes eu tentava, eu tinha aquela dificuldade de falar que na vida existem dois caminhos para seguir.
e o caminho do bem e o caminho do mal, né? Quando você é novinha, você vai com isso. E eu crescia com ele assim, ixi, acho que eu tô no caminho errado. Mas com aquele medo, aquela cobrança e sempre achando que eu sozinha tinha a responsabilidade de mudar o caminho, que eu sozinha tinha a responsabilidade de fazer as escolhas certas e tomar as decisões certas. E aí quando a gente começa a buscar e aprender, né, tudo se revela, tudo se transforma, tudo muda em nós. E aí, quando eu li agora, eu pensei assim, por que eu não tive esse texto lá atrás, né? Por que logo no começo eu não encontrei com um texto desse? É porque você vê que pra Susana, ela buscou o próprio Deus, que era o capaz de mudar a visão dela, né? Ela não encontra nela, como a gente faz, né? A gente quer encontrar na gente a solução para os nossos caminhos tortuosos, a gente mesmo quer pegar a mão, endireitar lá e não vai dar certo. Você vê que é uma questão de submissão, né? Ela olha para Deus e fala: endireita o caminho diante de mim para que eu veja o seu caminho reto, para que eu veja o quão prazeroso isso pode ser no Senhor, o quão satisfatório isso pode ser, porque diante de mim agora não é. Diante de mim agora o meu caminho é legal, o meu caminho é satisfatório, os meus desejos são mais interessantes e isso me mostra o quanto que é ser humano. Não é questão de que a Susana Spurgeon era canonizada, maravilhosa, sem defeitos, mas mostra exatamente isso, o lado humano, o lado de que quem você precisa buscar? Dependência do Senhor. E às vezes a gente é orgulhoso e soberbo e não quer fazer isso. Só que quando a gente olha para trás e vê esses homens e mulheres de Deus, o que eles faziam? Eles se humilhavam diante de Deus, né? E é isso que a gente deve fazer, é uma inspiração, né? É uma inspiração para nós mulheres, para vocês homens também que estão assistindo, para nos humilharmos diante do Senhor. Nós queremos trazer literaturas que tragam isso, que tragam sempre a memória e a reflexão de coisas que nos levem mais perto de Deus, que nos afastem do nosso pecado, nos afastem da nossa natureza pecaminosa e nos levem diante do Senhor. Tá aí. Olha a Ellen. Ai, que linda! Eu passaria horas aqui só escutando a Letícia. E eu passaria horas escutando você. Pessoal que lutei com 5 horas de Clube do Livro. Ai, que lindas palavras, é isso mesmo, Lê. Mas é questão de palavras de Deus cortando a gente, né? Como que é uma espada de 2 gumes que massacra a gente, mas é uma dor boa, né? É uma dor. E ela tem um dela que ela fala sobre isso. Sobre a questão da dor, né? Deixa eu... Tem de tudo nesse livro. Aqui, ó, eu vou usar um outro termo. Daqui foi do... A Beleza da Vontade de Deus, né? Que eu amei esse. Esse tá grifadíssimo no meu livro. Até com a marquinha. Eu só vou ler esse trechinho que você falou agora, que ela fala: há uma enorme diferença entre os golpes assassinos de um inimigo e a punição necessária da mão de um pai amoroso. O Senhor pode nos causar dor, mas Ele curará essa dor. Ele pode nos ferir, mas suas mãos curarão a ferida. É lindo. E aí ela fala: com que frequência o Senhor quebranta um coração antes de poderem entrar nele e enchê-lo com o seu amor. Ele corta tudo, mas ele entra lá com amor, né? E qual que é o seu, assim, Lê? O seu preferido aqui? Olha, deixa eu pegar aqui pra mostrar pro pessoal. Nossa, tem vários. Todos eu choro, gente. É impossível você ter um que você fale: é o único. Não. O 13. Pálpebras decaídas. Descaídas, né? Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que é Isaías 38:14. E ela fala, eu não vou ler aqui tudo para vocês, mas ela fala que nesse começo, ela fala assim: gente, Ezequias estava muito doente. E aí ele fala que os olhos dele se cansavam de olhar para cima. Como eu queria ser? Como assim cansar de olhar para cima? Eu queria ter essa forma dele de ainda doente, ainda super mal, ficar olhando para cima o tempo todo. E aí ela explica depois divinamente, né? Ela fala assim: volto, porém, a examinar o texto com mais cuidado e descubro que deveria ter sido entendido assim. Os meus olhos se cansavam e não se erguiam. Então você vê que ela estudava o texto, né? E eu falo aí, a gente tem que fazer isso também, voltar ao texto e estudar o texto. As 2 palavras de olhar foram inseridas e não se encontram no original hebraico. Ela estudava hebraico, gente. O significado literal é: minhas pálpebras estavam descaídas, meus olhos estavam fracos demais para olhar para cima. Aí ela: agora eu posso entender. As palavras de Ezequias comovem a minha alma. É como se ele tivesse dito:
como eu costumo dizer com tanta frequência, estou totalmente fraco, Senhor. Um peso de pecado, de tristeza e de enfermidade me oprime. Desci a um nível tão baixo que não posso sequer erguer os olhos em sua direção. Mas vem, senta-te à beira do meu leito, aproxima-te de mim, Senhor, para que eu não necessite olhar para cima. E sim, fechar os olhos cansados, pois é a verdadeira bênção tu olhares para baixo com terna compaixão por mim e dizer, não tenha medo, porque eu estou com você. Gente, ela termina esse texto muito bem. Eu não vou terminar para ler para você, porque você vai ter que comprar o livro, você que lute com essa informação. Essa frase, esse finalzinho tá lindo, hein? Não vou ler. Deixa aqui pra gente, pro pessoal lutar em casa e comprar esse livro, porque é uma bênção. Né? Sim, muito. Gente, é muito especial mesmo, assim. Se eu fosse você, agora acabando o programa, para não perder tempo, já ir no site online, sabe? Já faça a busca e já compra o seu. Palavras de Suzana, pronto. Super em conta, maravilhoso esse livro. Faz o seu devocional. Você tá com problema de estudar as escrituras? De orar? Lê esse livro que você vai ficar envergonhado, humilhado diante de Deus, mas aí ele vai, com certeza, o Espírito Santo te incomoda para você melhorar e ter uma vida mais profunda com o Senhor. Exatamente. Né, você quer deixar uma palavra final? Esse programa se encerra. Acho que já, né? Aquelas já não foi final. A minha palavra final é a minha experiência aqui na IPP e a minha experiência com vocês, né? Que tem ajudado tanto nessa caminhada. E quando tudo isso vem com boas literaturas, com boas indicações de amigos, né, para gerarem vou chorar. O interesse de buscar mais, Deus, isso, eu tô querendo falar tudo, assim, agora. Isso é o que nos motiva, é o que nos dá o ânimo, e Deus nos conhece, Ele sabe disso, então Ele nos põe no lugar certo. Então, fazer parte de uma igreja, você estar numa igreja, é isso, o irmão é um corpo, então os irmãos são parte do corpo, cada um na sua função, e isso tem sido uma bênção. Então essas boas indicações de leituras que eu tive nesses últimos tempos, veio dessa amizade, veio desse momento de comunhão aqui, e eu sou muito grata a Deus, e a cada dia, ainda mais lendo Suzana, eu percebo o quanto eu preciso buscar conhecer mais a Deus, saber mais das coisas de Deus, verdadeiramente saber com quem eu quero conversar toda hora e conseguir me conhecer a ponto de me abrir e falar com Ele, né? E quando a gente não consegue, né? Eu falo, Deus, sonda aí, faz que nem mostra, igual ela mostra, me revela, porque eu sozinha mesmo eu não tô conseguindo, nem consegui falar o que eu sinto. E você vê isso muito presente nela. Então, a minha palavra final é, se possível, leia esse livro. E se não, busque ter essa intimidade com Deus mesmo. Constantemente, diariamente. Ele é nosso principal assunto, é a nossa principal busca, é a nossa razão de viver. Nossa, fechou. Eu falei que a Tainá ia fechar esse programa, gente. Porque é nele que nós vivemos e nos movemos, né? Então a gente já falou todo o objetivo do Clube do Livro. Eu espero que esse livro, essa conversa aqui tenha te abençoado. A Thay me fez chorar aqui, né? Teve que cortar pra ela. Porque é isso que a amizade cristã deve gerar, né? Deve gerar frutos do Espírito, deve gerar relacionamento mais íntimo com Deus. Oremos para que a gente tenha pessoas assim à nossa volta, que, né, compartilhe, que troque essas informações, sabedoria. A gente conversa muito e o Senhor tem abençoado. Então, conversa aí com a gente quer ter esse mesmo relacionamento com você aí de casa, não é impossível. Comentem no chat, nos comentários. Nós desejamos ver pessoas sendo abençoadas. Esse é o reino de Deus se expandindo, essa é a palavra dele sendo pregada. Eu quero terminar o Clube do Livro por aqui, agradecer a Thay por ter vindo, e eu quero ela aqui várias vezes. Se você quer a Thay aqui, comenta aí, Thay no Clube do Livro.
Isso é um incentivo para ler mais livros e ir até o fim agora, gente. Exatamente. É um incentivo para nós, né? Espero que tenha te incentivado, me incentiva também. Esse programa aqui é correria, gente. Eu tenho que ler sempre. Tenho que estar informada. Eu agradeço a sua presença, agradeço você, Thay, uma princesa do Senhor, menina dos olhos de Deus. Aquelas. E é isso. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.